Meus irmãos, foi lido nessa noite, Isaías 49, se fala do servo do Senhor. O Senhor Jesus veio como servo, e o profeta Isaías falou, foi revelado ao profeta Isaías, da pessoa gloriosa de nosso Rei Senhor Jesus, o servo. O Senhor Jesus, Ele mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vida de vocês. Mateus 11, 29. Então aprenda com o Senhor Jesus, como servo. Servo, Ele veio para nos servir, para fazer o melhor, para dar a sua vida para a nossa salvação, amém? Então diz a palavra: escute-me vocês, ilha, ouçam vocês, nações distantes. Os irmãos observam bem, que aqui está dizendo que vem ali escutar, escute-me vocês, ilha, ainda diz nações distantes. Os irmãos observam bem que o nosso Pai Celestial, o Senhor Jesus, veio para o povo judeu, mas o plano de nosso Pai já estava estendido para nações distantes, para todos os gentios. Todos os gentios já eram chamados para a glória. O convite de nosso Pai, o Salvador, veio para os judeus, mas o propósito que os judeus fossem uma bênção e alcançasse toda a terra. Esse era o propósito, é o propósito de nosso Pai Celestial, que a salvação fosse para todos. E diz aqui: antes de eu nascer, o Senhor me chamou, desde o nascimento Ele fez menção de meu nome. Os irmãos observam bem que foi feito menção do nome do Senhor Jesus. Se nós observarmos Isaías 7,14, se fala fazendo menção do Senhor Jesus. É muito importante nós observarmos que diz assim, 7,14 de Isaías: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarás Emanuel. A virgem vai dar à luz um filho, e dará-lhe o nome Emanuel. Emanuel significa o Senhor conosco, amém? E o Senhor está presente conosco nessa noite. Quantos já sentiram a sua presença? Dê glória a Deus. Glórias ao Senhor. Ele está presente em nosso meio. O Emanuel, Ele se faz presença, Ele é vivo. Foi louvado nessa noite, se falando do Senhor vivo. Isaías 9, verso 6 também, foi feito menção do Senhor Jesus, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estava sobre os seus ombros. Os irmãos, veja, Ele veio, o governo estava sobre os seus ombros. O reino será eterno de nosso Rei, Senhor Jesus. Ainda diz: e Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Os irmãos observam bem, quando se fala maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, os irmãos, veja, esse maravilhoso conselheiro está no nosso meio nessa noite. Ainda diz: Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Onde você encontra a verdadeira paz? No Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para Lucas 1, verso 31, também foi feito menção do nascimento de nosso Rei Senhor Jesus. É muito importante nós observarmos que foi muito esclarecido pelo Espírito do Senhor a chegada de nosso Rei Senhor Jesus. Lucas 1, verso 31, a palavra diz: você ficará grávida, dizendo a Maria, e dará à luz um filho, e lhes porá o nome Jesus. Amém? Esse nome poderoso, sabe o que nos alegramos, meus irmãos? Que esse nome poderoso está com você. Você é um templo vivo do Espírito Santo, e o Senhor Jesus está no teu viver. Desde que você receba Ele como teu Senhor, Ele faz parte da sua vida. O Emanuel conosco é o Senhor Jesus conosco, amém? Então os irmãos observam bem a palavra, como diz: antes de eu nascer o Senhor me chamou, e desde o meu nascimento Ele fez menção de meu nome. Acabei de citar os versos, tem mais, mas não vamos falar todos. Ele fez menção da minha boca, uma espada afiada. Os irmãos observam bem
que foi feito menção da boca de nosso Rei, Senhor Jesus. Nós olhamos para Hebreus, são mais referências, mas vamos citar Hebreus, uma das principais referências que nós podemos observar, falando de nosso Rei, Senhor Jesus. Hebreus 4:12, diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra é uma palavra viva e uma palavra eficaz. Ela produz um fruto poderoso na vida do ser humano, e diz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, espada de 2 gumes é uma espada que tem um gume corta de um lado e de outro, normal. O que quer dizer isso? Espada de 2 gumes, essa palavra nos leva a nós, se nós crermos um lado do gume, leva nós para a vida eterna. Ela nos conduz para nós entrarmos pela porta, nós reconhecermos a nossa imperfeição e reconhecermos que necessitamos do Senhor Jesus em tudo. Esse gume, um lado do gume, nos dá vida eterna, e o outro gume, se nós fugirmos do Senhor Jesus, nós seremos infelizmente, para a condenação eterna. Por isso o Senhor Jesus está nessa noite conosco para nos salvar, amém? Então, como espada de 2 gumes, nós vemos aqui, diz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ainda diz, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração, lá nas juntas e medula. Por isso, quando você leva essa palavra, o pecador, ele está todo desajustado, ele não quer ouvir, mas você fala para ele. Muitas vezes ele pode até ficar bravo, mas essa palavra vai lá dentro, lá nas juntas e medula. Todo momento que ele se depara, que ele para ali, começa a raciocinar um pouquinho, o Espírito Santo faz ele lembrar de tudo quanto você falou para ele. Então, meus irmãos, aos olhos do Senhor ninguém tem desculpa, porque essa palavra é viva e eficaz. Então diz aqui, uma espada afiada, saiu da boca de nosso Rei, Senhor Jesus, para a salvação da humanidade. Feliz aquele que crê no Senhor Jesus, feliz aquele que dedica ao Senhor Jesus. E infelizmente, tristeza, sofrimento, para aqueles que fogem da verdade. E diz, na sombra da sua mão, Ele me escondeu, nosso Pai. Foi a proteção completa de seu Filho. Senhor Jesus, como é a proteção completa nossa hoje? Hoje nós estamos protegidos pelo Filho, pelo Pai. Mas aqui, lá no Antigo Testamento, o Senhor Jesus relatando sobre a segurança que o nosso Pai Celestial deu a Ele. Na sombra de sua mão Ele me escondeu. Isso fala da proteção. A proteção do Altíssimo sobre a presença gloriosa de nosso Rei, Senhor Jesus. Os irmãos observam bem, quando chegou na sua própria pátria, Nazaré, que foi dado oportunidade para o Senhor Jesus lerem a palavra, ali na sinagoga em Nazaré, ele abriu a Bíblia, e foi diretamente Isaías 61, que diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, e o Senhor me ungiu para levar as boas novas, aos pobres, aos presos. Os irmãos observam bem, ele falou claramente, da passagem que relatava sobre ele, Jesus o Senhor, a promessa que o Senhor Jesus, a palavra que o Senhor Jesus leu, estava falando diretamente dele. E em Nazaré, naqueles dias, todos os judeus, não só Nazaré como todos os judeus, aguardavam o Salvador. Eles aguardavam o Salvador. E no momento, meus irmãos, que o Senhor Jesus leu essa palavra, ele diz, claro, cumpriu-se hoje. Hoje se cumpriu essa palavra, porque eles aguardavam Emanuel. Eles aguardavam o Senhor Jesus, e naquele momento, houve um alvoroço no templo, tentaram ali, expulsá-lo, tentaram até levá-lo no monte alto, tentaram jogá-lo, mas o nosso Pai foi a proteção completa, no meio de tanta gente, o Senhor Jesus passou entre eles, ileso, sem ninguém tocar, fugiu deles. O que é isso, meus irmãos? A proteção completa de nosso Pai estava sobre o seu Filho, como hoje, a proteção completa de nossa, está nas mãos de nosso Rei, Senhor Jesus, amém?
Hoje você é protegido pelo Todo-Poderoso, só com uma condição: não tira o olhar dele. Amém? Não tira o olhar de nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Então, quando nós olhamos pela palavra, diz: e ele me tornou uma flecha polida. Os irmãos observam bem, o Senhor Jesus tornando uma flecha polida. O que fala disso? Se fala do juízo divino, o julgamento divino. Como flecha polida, a palavra diz que todo joelho vai se dobrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo joelho vai dobrar diante aos olhos de nosso Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. E a palavra ainda diz claro: hoje Ele é o nosso defensor, hoje Ele é o nosso advogado, hoje Ele está conosco, nos defendendo em tudo. Dias virão que Ele vai ser o juiz, dias virão que o Senhor Jesus vai ser o juiz. Para você que está nele, a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito do Senhor. O que quer dizer isso? Sem mudança de vida, sem conversão, não há salvação. Nós não podemos andar segundo a carne, nós não podemos andar segundo os nossos propósitos. Nós temos que reconhecer que nós somos chamados para a glória, somos chamados para mudar de vida, somos chamados para reinar com o Senhor Jesus, somos chamados para estar com Ele em glória. Amém? Vamos fazer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. A coisa mais triste desta vida, vamos dizer, quantas pessoas evangélicas que tiveram até a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus e voltar atrás, e no dia do juízo, de dobrar o joelho perante o Senhor, teve a oportunidade de conhecer a fonte da vida, teve a oportunidade de estar com a fonte da vida, e rejeitaram. É a coisa mais triste, meus irmãos. Para o mundo que não conhece, vai ser duro demais. Agora, para quem comprovou que o Senhor Jesus é tudo e o abandonou, o sofrimento vai ser maior. Por isso que você, lute por você mesmo, lute pela tua própria salvação, lute por você mesmo. Sempre você olha para você mesmo e diz: do jeito que eu sirvo o Senhor, eu vou estar com Ele em glória. Se você olhar para dentro de você, mediante a presença do Senhor Jesus com você, você sabe todos os vossos defeitos. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, que é perfeito, e olhamos para nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas imperfeições. Olhe para o Senhor Jesus, reconheça as suas imperfeições, converta enquanto é tempo, muda de vida enquanto é tempo, para nós não perdermos essa tão grande oportunidade. Amém? Essa tão grande salvação que está com o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Escondeu-me na sua aljava. O Senhor Jesus foi guardado para ser usado na hora certa. O que quer dizer isso? Se nós olharmos para o Senhor Jesus nasceu nos dias da lei. Quando mudou o calendário, o Senhor Jesus tinha em torno de 5 ou 6 anos. E aos 27 ele iniciou o seu ministério terreno. Então, se nós olhamos 27 com 5 ou 6, vai em torno de 33. Até os 33 anos, o Senhor Jesus estava guardado, protegido pelo nosso Pai, para ser usado na hora certa. Os irmãos vejam que nosso Pai tem a hora certa para tudo. Nosso Pai Celestial tem a hora certa para tudo. Muitos até pensam: Jesus morreu aos 33 anos. 33 na graça, na lei, mais 5 da lei, em torno de 38 anos. 38 anos aproximadamente foi onde ele foi crucificado. 5 do Antigo Testamento, 5 ou 6 do Antigo Testamento, e mais os 33. Então os irmãos vejam, está em torno de 38. Se nós olhamos, ele foi guardado. Então diz a palavra: escondeu-me na sua aljava. Como ali eles usavam aquelas bolsas
para as guerras, ao alforje, tudo para pôr ali, era guardado, foi comparado com o Senhor Jesus, foi guardado para ser usado na hora certa. Na hora certa, o nosso Pai Celestial usou poderosamente o seu Filho, vindo aqui nessa terra como servo, para cumprir a vontade de nosso Pai. Ele sendo Deus Filho, todo o poder estava nas suas mãos, mas Ele deixou toda a sua glória, todo o seu poder, para se fazer servo, para mostrar para você, para mim, para você, para nós, que nós temos condições de ser de nosso Pai, independente do pecado. Você tem condição de ser de nosso Pai, independente do pecado. Você tem condições de fugir do pecado, fugir da aparência do mal e dizer: Jesus é o meu Senhor, é Ele que cuida da minha vida. Amém? Vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome de nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. E Ele me disse: você é meu servo, você é meu filho na terra, você será o meu servo. Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Aqui os irmãos vejam o Senhor Jesus. Se nós olhamos, servo aqui não pode significar literalmente o Israel nacional. O Israel nacional, se falando da nação de Israel nacional, falharam, pecaram. O Senhor Jesus aqui é o servo que nós olhamos pela palavra, é o servo ideal, por meio de quem o Senhor será glorificado. O Senhor Jesus será o servo ideal, por meio de quem o nosso Pai será glorificado. O nosso Pai é glorificado através de você, meu irmão, que coloca o teu olhar no Senhor Jesus e começa a viver para a glória de nosso Rei, Senhor Jesus. E assim também o nosso nome de nosso Pai Celestial é glorificado, através de seu Filho. Amém? Então o Senhor Jesus é o Senhor ideal para a salvação, é o Israel ideal que veio para a nossa salvação, sendo que quando nós olhamos o Israel nacional, falhou. Nós podemos ver, observar claramente, quando nós olhamos o Israel ideal, por meio de quem o Senhor será glorificado, terá sucesso onde o Israel nacional, o Senhor Jesus terá sucesso onde Israel nacional aí fracassou, o Israel nacional fracassou. O nosso Rei, Senhor Jesus, o ideal, aleluia, quando nós olhamos para o Israel ideal, ele foi e será sempre o Todo-Poderoso. Amém? Sempre será o Todo-Poderoso. Ainda diz aqui o comentário: mostrarei o meu esplendor, por meio da redenção que efetuou, o esplendor de nosso Pai. Mostrarei o meu resplendor, através de seu Filho. O Senhor Jesus mostrou-lhe o seu resplendor, aleluia. Quando nós olhamos ele mostrando o seu resplendor, por meio da redenção que efetuou, pela redenção, o Senhor Jesus ressuscitou o terceiro dia. Amém? Esse é o Cristo vivo, esse é o Senhor ideal, esse é o Senhor ideal que está conosco cada dia, o Todo-Poderoso, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Mas eu disse, quando nós olhamos pela palavra, aqui nós vemos a condição, mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minhas forças em vão e para nada, contudo o que me é devido está na mão do Senhor. Quando nós olhamos para o verso 4, nós podemos observar o Senhor Jesus, também Cristo, receberia forte oposição durante o seu ministério e sofreria, como os apóstolos, como, vamos dizer, nossos irmãos lá dos passados, os profetas. Se falando dos profetas lá do passado, sofreram grande oposição, sofreram demais, ao ponto que Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias, segundo os comentaristas, foi apedrejado no Egito. Os irmãos observam bem, sofre forte oposição, nossos irmãos profetas do passado passaram.
Grandes dificuldades eles passaram, e assim se falando do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, ele enfrentaria o Senhor Jesus, também Cristo receberia forte oposição durante o seu ministério, e sofreria temporariamente uma aparente derrota, até parecendo uma aparente derrota, mas nós vemos aqui o tema do servo sofredor, é desenvolvido no 3º e 4º canto, quando diz, minha recompensa, talvez se refira à descendência espiritual do servo, a recompensa do Senhor Jesus, seria a descendência, quando nós olhamos aqui, a descendência espiritual do servo. Quem seria a descendência espiritual do servo? Podemos ver aqui claramente dizendo, judeus e gentios. A recompensa que o Senhor Jesus tinha, uma aparente derrota, depois a recompensa, ele olhar, judeus e gentios sendo salvos, judeus e gentios crendo nele, ele livrando as vidas da condenação eterna, a grande recompensa para o nosso Senhor Jesus, diante de uma aparente derrota que o próprio adversário achou que estava morto, mas ele ressuscitou, foi uma grande vitória e uma grande recompensa para o nosso Pai, o Senhor Jesus dando a sua vida para a nossa salvação, judeus, gentios que creem no Senhor Jesus sendo salvos, e com essa oportunidade santa, hoje nós somos vencedores, amém meus irmãos? Essa é a vitória para todo cristão, você ser um vencedor, essa é a vitória para todo cristão, você olhar, o Senhor Jesus fez tudo para nós, o Israel de nosso Pai Celestial, o Israel ideal, que veio para dar a sua vida, para resgatar a raça humana da maldição do pecado. Então, quando nós olhamos pela palavra, claramente, nós podemos observar a grande recompensa, igualmente, e diz, judeus e gentios, igualmente os que creem nele. Nós podemos observar claramente, pela palavra dizendo, que ele diz, a minha recompensa está com o meu Deus, a recompensa que ele receberia de nosso Pai, de ver cada cristão, judeus e gentios salvo, e agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, os irmãos observam bem, a palavra diz, aquele que me formou no ventre, ali se formando, Senhor Jesus se fazendo carne, lá no ventre, para ser servo do Todo-Poderoso, vindo como servo, para trazer de volta Jacó. Os irmãos vejam, o propósito do nosso Pai é trazer de volta, o povo que estava lá no cativeiro, meu povo está sofrendo, eu vou trazer de volta Jacó, o meu povo, quem que ele estava preocupado? Com o remanescente, pequeno remanescente, quem era o pequeno remanescente? Aqueles que creram no Senhor Deus, aqueles que não abriram mão, mesmo na Babilônia, mesmo feito escravo na Babilônia, eles continuaram crendo no Senhor Deus o Todo-Poderoso, mesmo passando por tudo, reconhecendo a sua falha, a sua imperfeição, mas eles não abriram mão do Senhor, uma pequena parte, e o Senhor estava preocupado com eles, por isso que ele enviou o seu Filho para a salvação, não só de judeus, mas de toda a raça humana, e aqui então nós vemos para trazer de volta Jacó, e ainda diz, reunir Israel a ele mesmo. Quando nós olhamos, meus irmãos, tirar o povo do cativeiro babilônico, não só isso, do cativeiro, da maldição do pecado, o plano para nosso Pai era judeus e gentios, eu vou livrar vocês do cativeiro, eu vou livrar vocês da maldição do pecado, eu vou livrar meu povo do cativeiro babilônico, eu vou livrar também um grande livramento da maldição do pecado, onde o ser humano se torna escravo do pecado. Para isso, meus irmãos, o Senhor Jesus veio para desfazer a obra do mal e libertar nós da escravidão do pecado, amém? Quantos são libertos da escravidão do pecado? Dê glória a Deus, glórias ao Senhor. Você é liberto para a glória do Senhor, você é liberto para ser vencedor, você é liberto para ser abençoado, você é liberto para vencer as ações do mal e não ser escravos do mal. Ainda diz a palavra, aleluia, pois sou honrado aos olhos do Senhor, o Senhor Jesus sendo honrado aos olhos do nosso Pai.
O próprio Senhor Deus diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem está todo o meu prazer, sendo honrado aos olhos de nosso Pai. O nosso próprio Pai Celestial testemunhando de seu Filho, e o meu Deus tem sido a minha força. Observa bem, o próprio Senhor Jesus dizendo: o meu Deus tem sido a minha força. Na natureza humana, o Senhor Jesus dependia da força do Pai. Ele sendo Deus, ele veio como 100% homem, por isso ele orava, sentia fome, cansaço, tudo como 100% homem. É que ele diz: o meu Deus tem sido a minha força. O Senhor tem sido a tua força, meu irmão? Responde para você agora: o Senhor tem sido a sua força? Você tem encontrado força no Senhor para vencer? Olha para você mesmo e diga para você mesmo: você tem encontrado força no Senhor? Você pode dizer, como a palavra diz nessa noite: o meu Senhor é a minha força. Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia! Que nós venhamos louvar o Senhor, porque Ele é a nossa força. Amém? Louve o Senhor, porque Ele é a tua força. Louve Ele, porque com Ele você é vencedor. Aleluia! Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. E nós podemos observar a palavra, e Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo. Os irmãos vejam, o próprio Pai dizendo: meu filho, servo, aqui se fala de uma posição altíssima. Para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, para restaurar o meu povo, para trazer o povo para a glória do meu nome, para trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Os irmãos observam bem? Para trazer aqueles de Israel que eu guardei. Quem que estava fazendo menção? Dos que estavam lá em Babilônia. Eu guardei gentios. Olha para você agora. Quanto livramento você já teve? Quanto livramento você olhou e disse: eu escapei por um fio. Quanto livramento você recebeu? Quem te guardou? Quem te livrou você? Observa bem, a palavra aqui nos dá uma segurança gloriosa. Trazer de volta aqueles de Israel. Quantas pessoas que não conhecem o Senhor e eram protegidos pelo Todo-Poderoso, e hoje estão servindo o Senhor. E quantos não conheceram ainda e são escolhidos, vão entrar por essas portas, é o Israel de Deus. São pessoas que estão aí fora, que são escolhidos, são protegidos pelo Todo-Poderoso. Mas são pessoas que são contadas para o dia da salvação estar com o Senhor em glória. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra, trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei, também farei dos gentios uma luz também farei de você uma luz para os gentios. O Senhor Deus dizendo: eu vou fazer de você, meu filho, uma luz para os gentios. Você será luz para os gentios. O que o Senhor Jesus diz? Vocês são luz. Vocês serão luz perante esse mundo. Aonde você está? Desde que você viva uma vida em compromisso com o Senhor Jesus, você reflete a luz de Cristo sobre esse mundo que não conhece o Todo-Poderoso. Então a vitória para o cristão é muito grande. A vitória para os filhos é muito grande, porque quando você olha, há momento que a gente para e pensa, e começa a refletir: quanto livramento eu tive, quanto cuidado o Senhor cuidou de mim antes de conhecer Ele. Antes de conhecer Ele, você foi muitas vezes avisado, muitas vezes você foi instruído pelo Espírito do Senhor, e você olhava, mas para aí, é algo diferente. É porque você já era escolhido pelo Todo-Poderoso. Essa é a vitória, meus irmãos, para cada cristão,
que sempre você olha para a sua vida e valoriza, você foi escolhido pelo nosso Pai Celestial, por isso que Ele deu a você os livramentos, por isso Ele cuida de você de perto, como Ele diz, eu guardei, trazer o meu povo que eu guardei, nós estávamos guardados para a glória do Senhor, amém? Estávamos guardados para estar aqui nessa noite, como foi? A equipe de louvando, toda a igreja louvando, e você sendo grato ao Todo-Poderoso, dando toda a tua força para louvar o Senhor, em gratidão de você saber que foi um guardado, um protegido pelo nosso Pai Celestial para ser dele, amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor, que nós mantemos firme diante aos olhos do Senhor dia após dia, aleluia, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Os irmãos, veja, aqui a responsabilidade para o Senhor Jesus, que você leve a minha salvação até os confins da terra. Para isso o Senhor Jesus levantou os apóstolos, levantou ali, meus irmãos, os apóstolos, e os apóstolos fez daqueles homens instrumento, e no dia de Pentecoste, o Senhor Deus derramou poderosamente ali a presença do teu Santo Espírito, onde multidões de vários países estavam ali em Jerusalém. Eles estando ali, o Senhor manifestou a sua glória no momento certo, na hora certa, Ele manifestou a sua glória, e ali foi a maior evangelização sobre o planeta Terra. Cada um, vamos dizer, cada judeu falava numa língua, um falava em japonês, outro falava em chinês, outro falava em alemão. Muitas nações foram evangelizadas naqueles dias. Os irmãos, vejam que o Senhor sabe como trabalhar. A língua estranha ali foi 100% útil naquele dia, naquele momento. Grande necessidade havia do povo conhecer quem era Jesus, o Todo-Poderoso. E vamos falar, estava um alemão lá fora. Um judeu começava a falar com um em alemão. O alemão falava, mas pare, esse povo não sabe falar a minha língua, como que eles estão falando? Estava lá fora um outro de outro país, vamos dizer, se fosse um muçulmano, mas esse povo não sabe falar minha língua como está falando, e ali, meus irmãos, foi o meio do Senhor agir, uma grande evangelização em massa sobre o planeta Terra, para que todas as nações tivessem oportunidade de conhecer esse Emanuel precioso, que é o Senhor Jesus conosco, amém? Como foi louvado nessa noite, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que nós podemos dizer, vem, vem, vem Senhor nos buscar, a nossa vida é para o Senhor, amém? Dedique o Senhor para estarmos com Ele em glória, vamos lutar para isso, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor, assim diz o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado. Os irmãos, veja, o Senhor Jesus veio para ser o Salvador de toda a raça humana. Com tudo isso, Ele foi desprezado, detestado pelas nações, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Quando nós olhamos os antigos opressores, as nações que oprimiam Israel, os antigos opressores curvaram-se diante de Jerusalém restaurada. Os antigos opressores, países que levantavam contra os judeus, quando o Senhor ali restaurou Jerusalém, eles tremiam. O povo judeu vai passar aqui. Esse povo, o Senhor Deus Deus dele é poderoso. O Senhor Deus dele destrói nações que levantam contra o seu povo. Então as nações poderosas ali tremia aos olhos do Senhor, do povo de Israel, que o Senhor era com o povo de Israel. Amém? Nações, então nós vemos aqui, meus irmãos, quantas nações, quantos povos tinham medo de Israel, porque o Senhor era com eles. Quando ali o Israel dedicou o Senhor foi com eles e abençoou. E as nações, quando as nações não, vão tentar fazer paz com vocês, quando vocês se depararam com o mar, o Senhor Deus de vocês abriu o mar vermelho, abriu o Jordão,
destruiu ali os reis que levantaram contra. Muitas nações tentaram fazer as pazes com Israel, de toda forma, só para evitar uma derrota. Os irmãos, veja, meus irmãos, quando é para você, o Senhor pelejando por você, você é forte. Deixe o Senhor pelejar por você. Deixe o Senhor agir na tua vida. Lute para estar mais perto dEle. Lute para congregar. Lute para amar essa pessoa gloriosa. E o Senhor Jesus será com vocês. Amém? O Senhor Jesus será o Senhor de vossas vidas, Senhor de vossos passos. Aleluia. E fique com a palavra que foi dita: o meu Deus tem sido a minha força. Sempre olha para você e diz: o meu Senhor é a minha força. Amém? No momento da angústia, da tristeza, dos difíceis da vida, das enfermidades, olha para o Senhor Jesus, fala com Ele, se expõe aos olhos do Senhor e diga para Ele: Senhor, o Senhor é a minha força, contigo eu vou vencer. Amém? Diante de qual for a situação, apresenta, creia, confia e diga para o Senhor que Ele é a tua força. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Que nós venhamos louvar o Senhor em tudo.